Olha aí, pessoal, que péssima notícia para o povo brasileiro e uma péssima notícia também para a imagem pública do Lula, para a popularidade dele, né? Os remédios vão subir aí quase 4,5%, né? Ou melhor, 4,5% de forma específica. E a partir de abril, tá chegando, logo daqui a alguns dias, né? Vai haver esse reajuste de forma geral aqui. E você sabe muito bem, quando esse tipo de coisa acontece, quando você tem um produto aí que pesa muito no orçamento popular, do populacho, né, do pessoal mais pobre, você tem aí um problema sério para a questão da popularidade de um governo, né? Então, vamos falar sobre esse reajuste, por que que ele está acontecendo, por que que vai ser desse patamar, né? E principalmente, por que que ele é o segundo reajuste desse ano em algumas partes do país, porque sim, alguns estados já tiveram um reajuste. Vamos conversar sobre esse tema, falar sobre a questão do preço dos remédios aqui, dos impactos que isso pode ter na imagem do Lula, é claro, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, nós vamos ter aí, de fato, um aumento no preço dos produtos aqui, de remédios, né, produtos farmacêuticos de maneira geral aí para o grande público, de 4,5%. Por que que se chegou nesse patamar? Por que que a gôndola das farmácias e das drogarias vai ficar com um preço 4,5% mais alto, né? Bem, reajustes de medicamentos aqui no Brasil são uma coisa tabelada pelo governo, acredite ou não. Isso é estabelecido, há um valor aqui, né? Um índice que é tratado pelo governo, apresentado pelo governo aqui, né? Que tem uma câmara de regulação, né? Que faz esse tipo de coisa, mas, enfim, o índice permitido, autorizado para aumento no preço dos medicamentos é publicado no Diário Oficial da União, inclusive, aí, né? E a partir do dia 31, agora, domingo, né? Ou seja, vigorando mês de abril de forma geral aqui, o índice autorizado para o aumento de preços é 4,5%, que leva em conta a variação do IPCA, né? Do índice de inflação do ano anterior. Na verdade, foi 4,6% lá, então uma coisa assim arredondada para tentar dar um ganhozinho, um grauzinho aí para o governo, né? Mas basicamente é um preço tabelado, os preços são tabelados dessa forma aqui, não individualmente, mas o aumento, né, o teto, o pessoal fala de teto máximo, eu acho que teto máximo de reajuste, de aumento, é pleonasmo, né? Mas enfim, o teto aqui para o reajuste é determinado pelo governo. Pode aumentar menos do que isso aqui, mas não pode aumentar mais. Esse é o valor limite, provavelmente é o que todo mundo vai seguir, sem dúvidas, né, eu diria. Então, essa resolução aqui, publicada pelo governo federal no dia 28, ontem, estou gravando isso aqui no dia 29 à noite, né, sexta-feira santa, mas essa resolução determina ainda que essas empresas produtoras têm que deixar claro nas embalagens aí, né, o aumento dos preços para os consumidores, e as farmácias têm que disponibilizar ainda um comparativo do aumento para saber se elas estão aumentando mais do que o permitido ou se está tudo dentro da normalidade, para que haja de fato aí uma possível fiscalização por parte do consumidor, né? Sabe aquela coisa do fiscal do Sarney? É mais ou menos a mesma coisa aí, né? Então, as fabricantes aqui de medicamentos, se as farmácias podem escolher se elas vão fazer esse aumento de uma vez, numa tacada só, ou se elas vão diluir esse aumento ao longo do ano, né? Até o próximo aumento lá em março, que é quando a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos vai soltar uma nova regra e novos padrões, se for o caso, né? Isso aí varia de ano após ano. Então as farmácias têm essa opção, né? Aliás, elas podem escolher não aumentar, né? Fica a critério, só não pode ultrapassar esse patamar aqui. Se vai ser escalonado ou não, também é uma decisão que cabe a elas aí, né? Isso aqui, na prática, implica dizer que os remédios, dentre outros itens farmacêuticos também, vão ficar mais caros, né? Em anos anteriores, houve ali uma determinação de que o aumento seria feito em escalas aí, né? Uma distinção de 3 faixas, né? Indicando medicamentos aí por meio da competitividade de mercado, né? Os mais competitivos tinham ali uma faixa, né? Os moderadamente concentrados teriam outra faixa e o muito competitivo ali, enfim, tem as faixas e tudo mais, só que agora fizeram uma coisa apenas aí
De fato, né? E esse aqui é o menor aumento desde 2019, aliás, desde 2020, né? A época da Covid, né? Então, naquela época, o reajuste foi de 4,08% antes dos impactos da pandemia. Então, já se pode considerar um reajuste pré-pandêmico, né? Então, em 2022, esse aumento chegou a ser de 10,89%, né? O maior patamar desde 2016, né? Qual que é o ponto principal aqui nessa história, né? Aliás, 2 pontos. O primeiro é a questão do governo manipulando preços. Isso aqui é uma praga que tem que ser extinta. O governo não tem que manipular, controlar preços, nem nada disso, né? Ah, mas isso vai prejudicar o consumidor, porque aí as empresas vão aumentar preço de forma predatória, vão fazer um reajuste muito alto, vão prejudicar o consumidor. Por que isso não acontece com os alimentos? Por que isso não acontece na padaria, não acontece no posto de gasolina? Por que não acontece em qualquer outra área, né? Salão de cabeleireiro, por que as empresas não fazem isso? Porque elas querem ser competitivas. Essa é a verdade. O que acontece quando o governo limita o aumento de preços, né, restringe isso, é que você mata a competitividade entre as empresas. E essa concorrência aí é o que realmente acaba trazendo melhorias para o consumidor, né? Eventualmente as empresas vão subir os preços, mas aí uma vai reduzir e a outra vai reduzir também, ou vai reduzir apenas de um setor e uma farmácia ali vai se especializar num tipo de medicamento vendendo mais barato. Enfim, você vai ter um mercado se adequando a essa realidade de uma forma muito mais interessante e eficiente. Toda vez que o governo mete a mão nessa história, ele acaba causando prejuízos, né? Então, esse aumento aqui foi colocado dentro das possibilidades, né? O governo não poderia simplesmente falar que não vai ter reajuste, então colocou ali o que é possível. Lembrando que isso aqui é um reajuste a posteriori, então, né? As farmácias estão arcando com a inflação aí do ano passado acumulado sem repassar para os preços, agora vão repassar de uma vez, né? Então, já não é algo positivo e o governo tentou manter um patamar aí mais controlado para não ter um impacto muito grande na imagem do Lula, com certeza, porque estamos falando na prática de remédios mais caros, né? Culpa do Lula isso aqui? Vamos chegar lá, mas no primeiro momento não, é um reajuste da economia como um todo, tudo ficou mais caro, por que os remédios não ficariam, né? Mas esse tipo de parâmetro aqui, de arranjo, né? De ter que publicar no Diário Oficial uma autorização para aumento de preços, isso aqui acaba soando para o populacho, para o grande público, como sendo culpa do governo. É o governo que está aumentando o preço dos medicamentos e vou falar para você, tomara que o pessoal pense isso mesmo. Não tô nem aí para a imagem pública do Lula, quero mais é que ele se ferre mesmo, fique mais queimado com a galera e com o público, principalmente com os eleitores do Lula, né? Então, de fato, existe esses dois fatores, né? Primeiro que o governo mexendo com os preços é algo problemático e o outro isso aqui certamente vai ter um impacto na imagem pública do Lula, sem dúvidas, né? E aí o pessoal fala que já estão dando notícia do que fazer se as farmácias aumentarem mais o preço, né? É aquela questão dos fiscais do Sarney, agora são os fiscais do Lula aí, tem que denunciar a farmácia, é um absurdo praticar esse preço, né? Decidir livremente o preço que vai praticar, que coisa absurda, quer vender mais caro que a concorrência? Não pode, nossa, que coisa terrível e tudo mais. Então tem aqui até um roteirinho, um passo a passo do que se fazer nesse cenário, mas aqui eu chamo a sua atenção para um fator muito importante, que é o seguinte, esse aqui vai ser o segundo aumento do ano em algumas partes do país. Por quê, né? Na verdade, 10 estados e o Distrito Federal. Por que isso vai acontecer? Por que já teve um reajuste? Porque esses estados aumentaram o ICMS, fizeram um aumento aqui de 1% ou 2% ou algo entre esse patamar aí. E, obviamente, quando o governo aumenta os impostos, as empresas têm que repassar isso para os consumidores, né? E os medicamentos que já são pesadamente tributados no Brasil ficaram ainda mais tributados nesses 11 estados aí, né? 10 estados e o Distrito Federal. Ou seja, as farmácias já tiveram que repassar esse custo para o consumidor final no começo desse ano aqui, né? Então, por conta do ICMS mais caro, e agora vão ter que fazer um novo reajuste por conta dessa liberação que foi feita aí. Ou seja, para esses estados o reajuste final é maior, porque além de os remédios já estarem mais caros por conta do ICMS, né?
também tiveram que aumentar o preço para comportar esse novo imposto. Esse aumento de 4,5% vai incidir sobre esse aumento que já aconteceu antes, né? Então, na prática, o aumento é muito maior do que a simples soma desses percentuais aqui. Nesses lugares teremos, então, por conta de uma sanha arrecadatória estatal, conforme o pessoal aqui da Abrafarma, né, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, pontuou, por conta disso, o consumidor brasileiro vai pagar um remédio mais caro, né? E você para pensar, se chegar a 2% mesmo aqui do reajuste em alguns estados, estamos falando de praticamente quase, né, a metade do que o governo autorizou reajustar em 12 meses. Então é um assalto de fato que vai fazer aí o remédio dos moradores desses municípios ficar aí 6,5% mais caro, então, o que é uma grande facada no orçamento do povo brasileiro, sem dúvidas, né? E aí vem, então, a grande solução para esse problema. O que o governo deve fazer? Deve tabelar o preço dos produtos para que eles não subam muito, não fiquem tão caros? Não. O governo tem que cortar tributos, cortar impostos sobre os medicamentos, porque é um absurdo o governo tributar de uma forma tão cara algo que é tão importante para a população. Sem remédio, o doente vai morrer. Então, por que tributar isso de uma forma tão pesada? Você está praticando uma extorsão com uma pessoa que depende disso para ter a sua qualidade de vida, né? Então a solução não está em ficar publicando no Diário Oficial o aumento, nem nada disso. Está em cortar impostos, né? Algo que o governo, obviamente, não vai fazer, mas está aí para todos os efeitos. O que vai parecer para o grande público é que o Lula mandou aumentar o preço dos remédios. E tomara que seja assim mesmo a compreensão do povo, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.